Olá, paz, tudo bem? Sou o pastor Elisandro da igreja Sem Sede e você vai assistir agora uma palavra sobrenatural que vai transformar a sua vida. Você é muito bem-vindo nesse canal, você é muito bem-vindo em nossa igreja. Nossa igreja é um local para se viver em família. Te espero aqui. Um beijo no seu coração e seja ministrado por essa palavra em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Queridos, com temor e tremor que eu estou aqui diante de vocês nesta noite para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. O assunto que nós vamos tratar é um tanto, que eu vou transmitir aqui hoje, é um tanto delicado. E eu quero que você preste atenção e que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Eu quero que você entenda os princípios de tudo aquilo que eu estarei transmitindo, para que você não se escandalize. Por isso eu vou tentar tomar o máximo de cuidado possível para falar com vocês nessa noite. O Senhor tem colocado essa mensagem no meu coração há aproximadamente 3 anos. E eu venho pensando nesse texto, eu venho meditando nele há aproximadamente 3 anos. E quando eu vi a escala no início do mês, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa: chegou a hora, chegou o dia. E eu relutei, porque não é fácil falar o que eu vou falar aqui hoje. Eu relutei. Ontem ainda a trabalho eu estava em Caraguatatuba e o Hugo me mandou uma mensagem: qual o tema da mensagem? E eu fiquei, puxa vida, será que é mesmo? E muito embora eu já estava me preparando em cima disso. E aí depois de acho que umas 2 ou 3 horas eu respondi para ele: fé para seguir em frente. Esse é o tema da mensagem desta noite: fé para seguir em frente. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, este povo é seu, as ovelhas são suas, por isso eu te peço que o Senhor seja aquele que as alimente nesta noite. Que o Senhor seja aquele que fale com elas, para que elas possam, ou para que nós possamos crescermos. Que a tua graça e a bondade que há na pessoa do teu Espírito Santo seja algo pulsante
dentro do nosso ser, que a tua grandeza e o teu amor, que é imensurável, preencha o nosso coração, e que em ti, Senhor, nós possamos aprendermos a nos refugiarmos. Pai, fale conosco, use a minha vida e fale com os teus filhos e filhas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, é bem provável que em alguns momentos durante este ano, você quis jogar a toalha. É muito provável que talvez isso tenha acontecido com alguns de vocês. Por causa da pressão, dos problemas, das lutas, das provações, das intempéries da vida. Talvez durante esse ano, em algum momento, você quis jogar a toalha. Talvez você tenha pensado em parar. Talvez você tenha dito para si próprio, ou talvez externou isso para mais alguém: eu vou desistir. Não sei. De repente, em algum momento você disse: eu vou abandonar tudo. Mas, por incrível que pareça, o ano está terminando. Por incrível que pareça, o ano está se findando. E você está aí. E glória a Deus por isso. O ano está terminando. E por causa disso, ou talvez por causa de tudo aquilo que aconteceu durante este ano, você já começa no final do ano criar para si próprio algumas expectativas. Algumas expectativas, é claro, muito melhores para o próximo ano. Ou será que não é assim? Nós já estamos com o nosso coração palpitando e nós já estamos criando algumas expectativas para o ano de 2020. Você talvez tenha dito para si próprio, talvez você tenha dito assim: tudo aquilo que não alcancei em 2019, em 2020 eu vou alcançar. Em 2020 eu pretendo conquistar. E aí é aqui onde há o quê da questão. E é aqui que eu quero ter muito cuidado com vocês. Porque muitas vezes pensando assim, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e nós vamos vivendo como uma espécie de pensamento positivo. Como uma espécie de pensamento, preste atenção, que me lança para o amanhã, que me joga lá para frente, para que eu possa me esquecer o hoje. Não é à toa que quando termina o ano nós cantamos feliz, ou as pessoas cantam ano velho, não é assim? Feliz ano novo, adeus ano velho, que tudo se realiza no ano que vai nascer. Tenta cantar e não consegue, né?
Então é assim. Muitas vezes nós estamos com esse tipo de pensamento positivo, nos lançando lá para frente, para esquecer o presente. E aí eu preciso te dizer o seguinte, que isso não tem nada a ver com fé. Nada. Absolutamente nada. Fé é aquilo que me faz contemplar, presta atenção, é diferente. Fé é aquilo que me faz contemplar o amanhã, para que eu possa viver o hoje com paz de espírito. Isto é fé. Diferente de pensamento positivo, que eu penso positivo, me lançando para o amanhã, para eu esquecer o hoje. Fé é diferente. Fé é aquilo que me faz enxergar, contemplar, ver, entender, perceber o amanhã, para que eu possa viver o presente com paz de espírito. Isso é fé. Entendeu a diferença? Compreendeu? Amém? Então é diferente. E como igreja de Cristo, nós não podemos cair nesse movimento. Como igreja de Cristo, nós não podemos cair nesse barulho, nessa intenção de pensamento positivo, porque muitas vezes, agindo assim, nós acabamos quebrando a cara. E eis então o motivo do tema: fé para prosseguir em frente, e do texto lido para a mensagem desta noite. Antes, porém, de nós entrarmos com mais afinco na palavra, ou no texto lido, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a vida do nosso irmão Moisés. Eu não sei se você sabe, creio que sim. Se você ler a Bíblia pelo menos um pouquinho, você sabe que Moisés viveu 120 anos. E esses 120 anos, eles são divididos em 3 etapas, 3 fases. A vida de Moisés durou 120 anos, que é dividida em 3 fases. A primeira fase é de 0 a 40, ou de 1 a 40, do seu primeiro ano de vida aos 40 anos, em que Moisés, ele viveu no Egito, sendo criado por Faraó e por uma irmã do Faraó. Dos 40 aos 80 anos, Moisés então, eu creio que você conhece a história, devido ao fato dele começar aos 40 anos defender o seu povo legítimo, do qual ele fazia parte, do qual ele tinha sangue, ele precisou sair do Egito. E aí então, dos 40 aos 80 anos, ele viveu no deserto, em Midian, onde teve lá o seu sogro. Me ajuda a lembrar o nome do sogro. Jetro e a sua esposa Zípora. Lá ele teve 2 filhos. Dos 80 aos 120 anos, Moisés então,
ele vem, aos 80 anos, ele volta para o Egito, com a missão de libertar o povo que estava cativo no Egito, há 430 anos. E aí, após saírem do Egito, Moisés vive os seus últimos 40 anos de vida, aonde de novo? No deserto. Ô vida abençoada, não? E nós estamos falando de Moisés. Aí, irmãos, talvez você possa dizer assim: mas Moisés realizou tantas coisas. Leia a história, queridos, e você vai ver em que condições que ele realizou todas essas coisas. Tudo isso não era os milagres que acontecia por meio de Moisés, que Deus realizava por meio da vida de Moisés, que fazia ele seguir em frente. O que fazia Moisés seguir em frente era a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Os milagres eram apenas consequências do momento. Os milagres eram apenas consequências para suprirem algumas necessidades. Então Moisés, do seu início, logo do seu começo de vida até os seus 40 anos, vivendo no Egito, ele pôde ser educado, ele pôde aprender a cultura egípcia, ele pôde se tornar culto, letrado, muito estudado, na maior faculdade da época, porque o Egito nessa época era o maior império sobre a terra. Dos 40 aos 80 anos, Moisés é tirado do Egito para ser preparado espiritualmente no deserto. Dos 80 aos 120, Moisés agora preparado, e algumas vezes ele diz: Senhor, misericórdia, não dá, não posso, não vou conseguir, não tem jeito, o povo é ruim, é rebelde. Mas dos 80 aos 120, Moisés então exerceu a sua missão. Irmãos, tudo em volta de Moisés é encharcado de fé. Quando Moisés nasce, creio que você conhece a história, existia um decreto do faraó, porque o povo que estava escravizado, o povo de Deus, estava crescendo muito, e o faraó já estava temendo: esse povo aí está crescendo descontroladamente, pode ser que amanhã ele se levante contra nós em guerra e nos derrote. Então a ordem do faraó era o seguinte para as parteiras: todo menino homem que nascer, vocês devem matá-lo na hora do nascimento. E nessa época nasceu Moisés. Os pais de Moisés, vendo que ele era uma criança diferenciada, resolveu esconder Moisés, e eles conseguiram fazer isso durante 3 meses, por fé. A Bíblia diz que foi pela fé que eles fizeram isso. Está no versículo 23 de Hebreus 11, versículo antes da nossa leitura. Por 3 meses ele escondeu o filho deles, Moisés. Só que depois de 3 meses não deu mais. E aí o que eles fazem? A mãe de Moisés pega Moisés, coloca ele num cesto e coloca Moisés aonde? No rio Nilo. Olha que atitude de fé. Conhecendo toda a história, todo o desdobramento sobre a vida de Moisés hoje, você pode dizer assim: moleza. Quando a mãe coloca Moisés, queridos, lá, ela não sabia o que iria acontecer. Ela tinha uma esperança, porém ela não tinha o algo ainda concretizado, concreto, palpável, visível.
Você compreende? E ela coloca Moisés lá por fé. E aí, o desenrolar da história você já sabe. A irmã do faraó vem tomar um banho no rio, acha Moisés e leva para ser criado. Olha só, queridos. Aí Moisés, uma criança, precisava de ser amamentado. Quem é que vai amamentar Moisés? A própria mãe. Preste atenção, porque é aqui onde mora a coisa linda da história. Porque Moisés, você acha que a mãe de Moisés foi lá só para dar o peito, para nutri-lo fisicamente? Eu paro e penso assim, a mãe de Moisés amamentando Moisés e colocando a mão sobre a cabeça dele e falando assim: Senhor, cumpra na vida desta criança o papel para o qual o Senhor a colocou no mundo. Eu vejo a mãe de Moisés amamentando o seu filho e clamando, intercedendo, orando para que Deus realizasse no filho, por meio da vida do seu filho, aquilo que ele tinha para realizar. Mas a criança cresceu, ela foi se tornando consciente, ela tinha um vínculo com a mãe biológica e um vínculo com a mãe de criação. Agora você acha que a mãe de Moisés apenas orou? Como é que Moisés sabia que ele fazia parte daquele povo que estava escravizado, a ponto de, quando chegar a ter os 40 anos de idade, ele ir lá defender aquele povo? Quem você acha que falou isso para ele? Foi você? Não fui eu. Queridos, a mãe de Moisés, parece que eu vejo ela quando ele cresceu, tinha os seus 3 anos, 2 anos, 4 anos, a mãe de Moisés falando do Deus Todo-Poderoso, do qual ele fazia parte, a nação dele fazia parte, da onde ele tinha vindo, contando a história, falando do poder de Deus, falando daquilo que Deus ensina na sua palavra, a mãe de Moisés ministrando a palavra de Deus para Moisés, para que quando ele crescesse, ele pudesse dizer não ao Egito, e sim para Deus. E aí, quando nós chegamos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz: pela fé. O que é fé para você? O que é fé para você? Ou o que você entende por fé? Preste atenção. O que lhe vem à mente quando falamos sobre fé? Com o que você associa esta palavra fé? Com o que você liga a palavra fé? Irmãos, infelizmente, devido a uma teologia influenciada muito mais por uma cultura, presta atenção nisso, por uma cultura greco-romana, do que pela própria Bíblia, e que é triunfalista, amém? Humanista, antropocêntrica, egocêntrica, e por que não dizer pagã? É por isso, e por outras coisas mais, que nossa fé, infelizmente, anda um pouco confusa. O nosso entendimento sobre aquilo que é fé anda um pouco confuso. Então, o que é fé para você?
Como é que você olha e enxerga? Ou como é que você entende fé? O que é fé? Ao que você associa fé? Irmãos, é devido a esse tipo de pensamento, esse pensamento pagão, greco-romano, que nós aprendemos com o passar do tempo a associar fé, preste atenção, a associar fé apenas com bênçãos. Nós pensamos na nossa cachola, na nossa cabeça, e nós associamos fé, e nós reduzimos fé, e nós diminuímos fé apenas a bênçãos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, preste atenção, porque eu não quero que você se escandalize. Segue a linha de raciocínio. Nós associamos fé apenas, muitas vezes, com curas. Nós ligamos fé apenas, muitas vezes, com milagres. Fé para nós pensamos que fé se restringe a vitórias. Nós colocamos a palavra fé dentro de uma redoma e achamos que fé se resume muitas vezes apenas a conquistas. Ou não é assim? O que é fé para você? O que é fé para nós? Que fé é essa daqui de Moisés que pela fé? Às vezes, irmãos, nós chegamos ao cúmulo de pensarmos e agirmos como se fôssemos os intocáveis. Ou não é assim? Nós, crentes, muitas vezes, nos achamos os intocáveis. Ninguém pode falar uma vírgula, e aí vem ele com aquele jargão: cuidado com a menina dos olhos de Deus. Será que isso é que é fé? Se for, me desculpe, é muito pequeno. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Tira o texto fora do seu contexto, e aí pega, lê lá o contexto. O tocar no ungido ali, a Bíblia está se referindo ao tirar a vida, não confrontar ideias. O contexto do texto é para não matar e não confrontar ideias, é diferente. Confrontar ideias, se fosse pecado, Jesus teria sido o maior de todos os pecadores, porque ninguém jamais confrontou mais ideias do que ele. Ninguém. Amém? Será essa a fé que a Bíblia nos ensina? Essa fé presa apenas a milagres, a curas, a vitórias, a bênçãos, a conquista? Seria essa a fé? Será que a Bíblia nos ensina? Posso ser sincero?
Eu, diante daquilo que eu vejo nas Escrituras, digo com plena convicção de que não é essa fé que a Bíblia nos ensina. O que seria então uma fé bíblica e que precisamos nutrirmos dentro de nós para seguirmos em frente? Que tipo de fé? Qual é a fé que nós precisamos ter no nosso coração, enraizada no nosso ser, para que possamos prosseguir em frente? Deixa eu vos dar alguns princípios sobre fé, para que você possa degustar durante a semana. É óbvio que eu não quero esgotar o texto, até porque o texto é extremamente profundo e tem muita coisa para ser dito em cima desse texto. Mas eu quero deixar aqui alguma coisinha para você pensar durante a semana. Amém? Então, em primeiro lugar, a verdadeira fé é aquela que me possibilita a autonegação. A verdadeira fé é aquela que me faz me autonegar. É aquela que me possibilita a autonegação. Ou seja, deixa eu te explicar. Não podemos sermos nós o centro da nossa fé. O centro da fé pertence somente a Deus. Compreende? Então eu não posso ter fé para ficar assim: Deus, cura o meu dedão. Deus, agora saiu um fio de cabelo branco, faça com que ele caia. Misericórdia, irmãos. Imagina Deus olhando lá de cima e dizendo: puxa vida, vocês não aprenderam ainda a reconhecer a minha graça, o meu amor que é imensurável, a minha bondade que não tem limites. Nós precisamos fazer da nossa fé, ou de Deus, nós precisamos fazer de Deus o centro da nossa fé, e não nós. Nós precisamos aprendermos a olharmos para Deus e dizer: muito obrigado, papai, porque eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. Ao invés de estar, faça isso, faça aquilo outro, misericórdia. Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque eu estou sentindo dor aqui, mas mesmo assim, continuo também sentindo a tua presença. Fé precisa fazer de Deus o centro na nossa vida, e precisa tirar nós um pouquinho mais para o lado. A fé não pode girar em torno de nós mesmos. A fé precisa alcançar um alvo. A fé precisa alcançar um alvo muito maior, muito mais excelente. A nossa fé, nós não podemos pensar que esse negócio de ficar chorando, reclamando, pedindo, choramingando, isso é fé.
Então a nossa fé não pode estar girando em volta de nós mesmos. A nossa fé precisa buscar alcançar algo maior. E se existe um algo maior para a igreja do Senhor Jesus Cristo, se chama Deus Todo-Poderoso. Amém? Existe uma música, inclusive que nós cantamos aqui, que ela diz o seguinte, eu vou ler a letra da música: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto, para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. E aí termina dizendo assim: só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu maior prazer. Aleluia. Glória a Deus. Isso basta. Eu acho que isso é suficiente. Eu acho que isso já dá. Eu acho que isso já é motivo de nós dizermos assim: Pai, louvado seja o Teu nome. Apenas a Tua graça, apenas o Teu favor imerecido, apenas o Teu colo querido, apenas a Tua presença, apenas o Teu olhar, apenas o Teu carinho, apenas o Teu amor, apenas a Tua justiça, apenas a Tua grandeza, apenas a Tua misericórdia, apenas a Tua bondade, apenas o Teu ser é suficiente, já basta, já é tudo. E eu estou contente, eu me dou por feliz, eu me sinto completo, eu estou realizado, porque o Senhor é aquele que me supre em todos os momentos. Em segundo lugar, a verdadeira fé é aquela que prioriza muito mais o ser do que o ter. Veja, queridos, que Moisés, presta atenção, a Bíblia diz, pela fé, Moisés já adulto, o escritor fez questão de colocar a palavra adulto para dizer aqui, e para nos ensinar aqui, que não era uma atitude de criança, uma atitude infantil, não era uma atitude juvenil, cheio de empolgação, mas era uma atitude de um adulto. O escritor faz questão de colocar a palavra adulto para nos ensinar que ele está tomando a atitude de sair do Egito, do maior império da época, para ir ao deserto. Para ir, sabe-se lá onde? Porque Moisés nem sabia para onde ia. Saiu do Egito. Depois do Egito tinha o deserto. E é para o deserto que ele ia. E no deserto você vai para onde? Fala para mim. Mas pela fé. Então, a verdadeira fé é aquela que prioriza muito mais o ser do que o ter.
Moisés, queridos, com essa atitude dele, ele recusou toda a pompa e esplendor do Egito. Moisés, com essa atitude dele, olha só o que Moisés recusa. Ele estava recusando todos os tesouros preciosos. Ele abriu mão, com esta atitude dele, inclusive da sua herança, porque ele era um herdeiro do trono. Ele abriu mão, inclusive, da sua herança. Ficar no palácio e alcançar talvez até mesmo o trono, e assim sendo, desfrutar de poder e um ambiente de privilégios e requintes ainda maiores. Ele abriu mão de tudo isso, enquanto que nós nesses últimos tempos estamos querendo tudo isso. Nós achamos que fé é querer tudo isso. Fé é eu brigar por tudo isso. Fé é eu ser meio doente da cabeça querendo tudo isso. E a Bíblia está dizendo aqui, pela fé, Moisés, já adulto, renunciou tudo que o Egito lhe oferecia. Abriu mão, virou as costas, disse não. Pela fé, ele preferiu ser maltratado, está aí no texto, e desonrado. Não foi pela ignorância, a Bíblia diz que foi pela fé. Pela fé, ele preferiu ser maltratado e desonrado. Mas por quê? O final do versículo 26 responde: porque ele contemplava a sua recompensa futura. Amém? Pela fé, ele abriu mão de tudo, porque ele enxergava algo lá na frente, com os olhos espirituais. Porque ele tinha convicção no seu coração, a partir daquilo que a sua mãe tinha lhe ensinado, que ele fazia parte de um povo que tinha a promessa de um Deus todo-poderoso e que não deixa de cumprir aquilo que ele promete. E pela fé, então, ele assume a responsabilidade de sair do Egito para o deserto, sem poder ver fisicamente, mas contemplando com os olhos espirituais, que lá na frente, não sabia quando, ele poderia no futuro morar na cidade celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele saiu do Egito pela fé, sabendo que existia uma promessa na palavra de Deus, que um dia viria e esse ele representaria toda a humanidade da face da terra, e esse estaria um dia crucificado na cruz do Calvário, e esse em todo aquele que nele cresce, ou a todo aquele que mesmo no Antigo Testamento, antes dele, cresce, confiasse, esperasse, que ele viria no futuro, seria um dia salvo. E pela fé, sem viver no momento, sem sentir no presente, ele conseguiu enxergar lá na frente. E como homem de Deus, aleluia, ele preferiu a desonra, ele preferiu ser maltratado, ele preferiu virar as costas para as guloseimas do Egito, ele preferiu ser escravizado, sofrer com o seu povo, mas andar na presença de Deus. Aleluia.
mas poder contar com a companhia do Deus Todo-Poderoso. Ele preferiu, queridos, ter um povo chorando, reclamando, mas poder sentir a graça do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele preferiu, e ele fez isso foi pela fé. Parece que isso vai de frente ou é frontal com tudo aquilo que muitas vezes nós pensamos sobre fé, porque eu disse que devido a essa teologia triunfalista, humanista, antropocêntrica, nós pensamos que fé é mais para nós, mais para nós, mais para nós, mais para nós. E fé tem muito mais a ver com mais para o reino, mais para o reino, mais para o reino, mais para Deus, mais para Deus, mais para a Santíssima Trindade, mais para a Santíssima Trindade. Menos de mim e mais de Deus, menos de mim e mais de Deus. Fé tem tudo a ver com isso. Em terceiro lugar, para terminar, a verdadeira fé é aquela que faz com que eu tenha uma confiança inabalável em Deus. Irmãos, esta confiança não é uma confiança que pode ser medida. Presta atenção. Esta confiança não é uma confiança que pode ser pesada na balança ou valorizada por aquilo que tenho, por aquilo que possuo, pelas minhas conquistas ou por tudo aquilo que está em minha volta. Não é uma vida bem-sucedida que garante que eu sou uma pessoa que confia em Deus de fato, que tem fé em Deus de fato, porque tem tanta gente muito mais bem-sucedido do que muitos homens de Deus e são ateus, nem em Deus acreditam. Então eu não posso medir, não posso pesar, eu não posso contrabalancear a minha fé com aquilo que eu possuo, porque muita gente pensa, você está indo bem, então é porque Deus está na sua vida, você é um homem de fé, e se você está indo mal é porque você não tem fé, Deus não tem nada contigo, e você, olha, misericórdia, ou não é assim? Isso não tem nada a ver, irmãos, isso não é bíblico. Aliás, a Bíblia nos ensina, que está, acho que em Tiago isso, que todos aqueles que quiserem ter fé, vão passar por tribulações, todos aqueles que quiserem viver na fé, vão ser perseguidos, vão passar por problemas. Então, estas coisas não tem nada a ver com fé. Não é se você tem um carrão, uma casona, uma banca recheada, uma conta recheada no banco, que diz se você, ou que pode dizer o tamanho da sua fé, a quantidade de fé que você tem, se você é ou não é uma pessoa de fé. Não é isso. Não, 1000 vezes não. A verdadeira fé, amados, sempre será notada. Preste atenção. A verdadeira fé sempre será notada e percebida na vida daqueles que, mesmo não tendo nada, sabem que possuem tudo. Amém? Isso é que é fé. Você não tem um caroço de feijão e um caroço de arroz, você não tem nada, acabou. A conta foi cortada, a conta de água, a conta de luz, você não tem nada, acabou. Acabou. Você chegou no fundo do poço. Acabou tudo. Mas se você ainda sabe que você possui tudo, se você ainda tem essa convicção de que você possui tudo, mesmo não tendo nada, se você tem a certeza de que você é dono de tudo, então você tem fé.
então você é um homem, você é uma mulher de fé. Amém? Assim ensina a Bíblia. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu termino lendo 2 textos com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim, versículo 1 em diante, eu vou ler todo o capítulo. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém?
Vai lá em João. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 33, parte B, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de quem? Palavras de quem? De Jesus. Jesus está dizendo aqui, olha, afirmando aqui: no mundo tereis aflições. Jesus não está dizendo aqui, ó, no mundo vocês serão a última bolacha do pacote. Não. Jesus não está, é Jesus, irmãos, não está dizendo aqui, ó, no mundo vocês vão andar de vitória em vitória. Não. O que Jesus nos garante é que no mundo nós vamos ter aflições. Ponto. No mundo tereis aflições. E aí o que ele nos convida a ter? Bom ânimo. Para vencer, para superar, para suplantar as aflições, precisa ter bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está ensinando aqui? No mundo vocês vão ter intempérias. No mundo vocês vão ser provados. No mundo vocês vão sofrer perseguições. No mundo, quem é que disse que vocês não teriam falta de dinheiro? Quem é? No mundo vocês vão sofrer o problema do desemprego. No mundo vocês vão sofrer o problema de doença, problemas de enfermidade. No mundo vocês terão aflições, mas eu tenho uma boa nova para vocês. Eu tenho uma palavra de esperança para vocês. Tende bom ânimo. Tenha fé e siga em frente. Tenha fé e não desista. Tenha fé e persista. Tenha fé e continue andando. Tenha fé e não tire os olhos do seu alvo. Tenha fé e olha para mim, que sou Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da fé. Tenha fé. Se vocês tiverem fé e seguirem em frente, uma coisa é certa: vocês, e isso Deus garante, isso Jesus nos garante, vocês vencerão o mundo. Amém? Então o convite e o recado e a palavra de Deus para vocês é: hoje é: tenha fé e siga em frente. Não se deixe ser barrado por nada. Olhe para a cruz. Olhe para o céu. E contempla o Pai com os braços abertos para te tomar no colo naquele último dia. Amém? Que Deus vos abençoe. Olá, paz. Você foi ministrado agora por uma palavra sobrenatural. E nós queremos levar essa ministração a muitos outros lugares. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. O Ministério SEMB faz 56 anos que está ministrando a palavra de Deus sobre famílias. A nossa igreja é um lugar de se viver em famílias. E se você quer nos ajudar, contribua. A nossa conta está aí em seu vídeo. Seja um parceiro dessa obra. Seja um ministro de Deus contribuindo. Vai ser um prazer
pregar o Evangelho e você vai estar conosco. Beijo no seu coração, te espero no próximo vídeo. Eu quero